Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está na aula de número 20 de Química 2. Se por acaso você é novo aqui no canal e caiu de paraquedas, não deixe de se inscrever para receber todas as atualizações e se você puder, já deixa aquele seu like maroto para poder fortalecer o nosso trampo e fazer com que o YouTube divulgue mais o nosso trabalho. E antes da gente começar com a nossa aula, não se esqueça que na descrição do vídeo eu tenho várias informações muito importantes, dentre elas um link contendo todas as aulas desse extensivo. Além disso, nós temos também os exercícios para que depois desse vídeo você possa lá exercitar os seus conhecimentos. Pessoal, a nossa aula de hidrólise salina, a gente precisa falar de algumas coisas muito importantes. Geralmente, quando eu vou dar a orientação para vocês, eu falo assim, olha, se por acaso você não quiser ver a orientação, pule para 1 minuto que está passando aí no vídeo. Só que para esse vídeo eu não vou fazer essa parada. E por qual motivo? Porque hidrólise salina é um assunto que você vai precisar de vários pré-requisitos. E se eu entrar direto na aula e não alertar você, talvez você vai ficar um pouco perdido e aí vai ficar chateado comigo, vai dar dislike no vídeo e isso é uma coisa que eu não quero que você faça. Então vamos primeiro falar para vocês o que eu preciso que você já tenha conhecimento para poder acompanhar esse vídeo. Eu preciso que você tenha conhecimento do que é um equilíbrio químico, preciso que você saiba o que é um pH, um pOH, um meio alcalino, um meio ácido e principalmente, se a gente está trabalhando com hidrólise salina, eu preciso que você tenha conhecimento dos sais, um assunto que eu trabalho em Química 1. Especificamente, seria muito bom se você já tivesse assistido a aula de número 21 e 22 de Química 1. Então, se por acaso você não assistiu essas aulas, se você não conhece nada de um sal, não sabe como que você vai pegar, e aí é que tá, a gente estende um pouquinho mais além de sais. Eu preciso que você saiba como que você vai ver se um ácido é forte, fraco, moderado, se bem que moderado a gente nem vai usar, mas enfim, pelo menos que você saiba identificar quando um ácido é forte, fraco, uma base forte, uma base fraca. Essas coisas são de extrema importância porque durante a aula eu vou falar de força dos ácidos e das bases, como se você aí em casa estivesse dominando esse tema. Então, na aula de número 21 de Química 1, eu falo dos ácidos, classificações e da força. E na aula de número 22, eu falo dos sais, a classificação e da reação de neutralização, que a hidrólise salina nada mais é do que o contrário da reação de neutralização. Então eu parto desse princípio que você tem esse conhecimento para você poder acompanhar a nossa aula. Show de bola, pessoal? Então é uma coisa que você em casa vai ter que fazer a reflexão. Se por acaso você quiser ver o vídeo aí, ver, eu acho que eu necessito ver a aula, fica até o final do vídeo, aí se você quiser, depois vai lá para a aula 21 e 22, dá uma olhada nos assuntos e depois volta aqui, tá? Então para a gente poder começar, eu preciso que vocês saibam que no assunto hidrólise salina, a gente precisa inicialmente recordar uma classificação bem rapidinha ali dos sais. Então eu posso ter um sal neutro, hidrogeno sal e hidroxissal, isso que interessa pra gente. Quando a gente tem um sal neutro, a gente não vai ter a reação de neutralização parcial, ou seja, em outras palavras, a neutralização será total, ou seja, todos os hidrogênios do ácido e todas as hidroxilas da base serão neutralizadas. Então observem na fórmula do sal que eu não tenho hidrogênio ácido e nem hidroxila alcalina. E antes que vocês pensem em me perguntar, esse H aqui do NH4 não é hidrogênio ácido, tá, gente? Isso aqui é o cátion amonio, antes que vocês pensem em me perguntar, tá? Então aqui não tem nenhum hidrogênio ácido. Agora, no hidrogeno sal, o que eu vou ter? Eu vou ter uma reação de neutralização parcial, onde eu ainda tenho hidrogênio ácido. Ou seja, o bicarbonato de sódio, esse hidrogênio aqui é ácido. Esse hidrogênio aqui, ó, desse sal, é um hidrogênio ácido. Então eu tenho que no ácido sulfúrico eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, em outras palavras, 2 hidrogênios ácidos. Só que nesse caso aqui, a neutralização
foi parcial. Então eu teria o hidrogeno sulfato de cálcio. Então esse hidrogênio aqui, ele é ácido. Antigamente, né, os livros mais antigos, eles abordam esses sais como, por exemplo, sal ácido, porque tem o hidrogênio. Sal alcalino, porque tem a hidroxila. Então eu já estou adiantando, ó, um hidroxissal é aquele que você vai ter uma neutralização parcial, onde eu ainda não neutralizei por completo a hidroxila da base. Então esse cara aqui é um exemplo de hidroxissal, observe aqui a hidroxila, e esse outro aqui também. Então antigamente, só para vocês entenderem qual é o contexto, antigamente você tinha sal neutro, você tinha sal ácido e sal alcalino. Por que seria sal neutro? Porque não tem H nem OH. Por que é um hidrogênio, um sal ácido, né? Que hoje a gente chama de hidrogênio sal? Porque tem hidrogênio ácido ali. Por que é sal alcalino? Porque tinha a hidroxila da base. Mas a gente tem um pensamento que acaba sendo errado, e esse pensamento é assim, cara, se o sal é considerado neutro, é porque se eu colocar na água não vai ter alteração do pH. Se eu tenho um sal ácido, se eu colocar esse sal ácido na água, o pH vai diminuir, porque ácido vai reduzir o pH da água ali. Então pego o sal, coloco na água, então a água que tem um pH 7 vai ter a redução, porque é um sal ácido, vai liberar H+, porque entendeu? Se eu tenho a água e eu coloco um sal alcalino, como antigamente era chamado, pô, aquele sal alcalino vai ocasionar um aumento do pH, porque o sal tem hidroxila. Só que na real, você tem aqui, por exemplo, só para citar, para vocês entenderem qual é a parada. Olha, esse cara aqui, né, dentro daquela classificação antigamente, é um sal neutro, então ele não vai alterar o pH. Mas na real, esse cara altera o pH. Esse sal aqui, especificamente, ele vai reduzir o pH. Olha um outro exemplo. Esse sal aqui não seria o cara que iria reduzir o pH, mas na real ele aumenta o pH. Então nessa aula eu vou te dar as ferramentas para você olhar um sal e falar, poxa, esse sal aqui vai aumentar, vai reduzir o pH ou não vai alterar o pH do meio. Então esse assunto hidrólise salina, como recruta várias áreas do conhecimento de química, os vestibulares adoram cobrar. Então nessa aula a gente vai falar dos casos mais importantes e eu vou passar para vocês o que geralmente os vestibulares gostam de cobrar e qual é a temática, tá? Então seria legal você ficar até o final do vídeo. Eu vou sair da frente da tela para quem por acaso quiser tirar um print, porque agora nós vamos começar a discussão. Então eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, no nosso primeiro caso, vamos trabalhar com um sal proveniente de um ácido fraco com uma base forte. Então a grande pergunta é, o que acontece com um sal proveniente de um ácido fraco com uma base forte quando eu coloco ele em água? Então, para a gente ter um exemplo, para vocês entenderem a dinâmica, eu escolhi o hipoclorito de sódio. Qual é a origem do hipoclorito de sódio? Você vai ter uma reação de neutralização total entre quem? Você vai ter o hidróxido de sódio, que é um NaOH, mais o ácido hipocloroso. Nessa reação, eu vou ter o quê? A formação de NaClO mais H2O. Assunto trabalhado na aula 22 de Química 1. Então, o hipoclorito de sódio, ele vem de uma base forte com um ácido fraco. Toda vez que você tiver a hidrólise de um sal nessa condição, você vai ter como característica que vai prevalecer a característica de quem é mais forte. Então, nesse caso, como a base é forte e o ácido é fraco, prevalece o mais forte, que no caso é a base. Então, esse sal, quando você coloca na água, o que você vai ter? Você vai ter um aumento do pH, porque se eu aumento o pH, eu estou tornando a solução o quê? Mais alcalina, tá? Então a proposta é essa. Eu posso ter um outro exemplo para vocês, que seria, por exemplo, o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um outro exemplo clássico de
um sal proveniente de um ácido fraco, que seria o ácido carbônico, junto com o hidróxido de cálcio, que é uma base forte. O carbonato de cálcio aparece muito nas questões, mas, cara, aparece demais. Eu resolvi trabalhar com hipoclorito de sódio porque, como eu sei que lá na lista de exercícios o carbonato de cálcio vai aparecer bastante, então eu escolhi um outro que aparece pouco para vocês possam ver de duas formas diferentes, tá bom? Mas o que eu vou explicar aqui para o hipoclorito de sódio, a ideia é a mesma para o carbonato de cálcio e para qualquer outro sal que esteja nessa condição que eu estou explicando agora. Então vamos lá. Uma base forte, vocês aprenderam lá na aula de número 21 de Química 1, que ela vai estar o quê? Ela vai estar bastante dissociada. Em outras palavras, eu vou ter bastante do Na+, e eu vou ter bastante do OH-. Quando eu disse para vocês que uma base é forte, isso quer dizer que ela libera bastante OH-. Agora pega a linha de raciocínio que eu estou falando. Olha, uma base que é classificada como forte quer dizer que ela quebra muito, ou seja, ela vai dissociar bastante, então você vai ter solto ali na água. A gente vai ter bastante do Na+, e bastante do OH-. Então eu posso dizer para vocês de um jeito que é, olha, se o bagulho tá bastante quebradinho, e aí é claro, eu tô usando uma linguagem para todo mundo entender, tá? A gente precisa sempre falar isso, porque sempre tem um chato que vem aqui encher o saco, mas enfim. Então a gente pode virar para vocês e falar, já que tá bastante quebradinho, isso quer dizer que o Na+ não tem tanta afinidade com o OH-. Captou isso? O Na+ não tem tanta afinidade com o OH-. Por quê? Se ele tivesse muita afinidade, na prática, a base não iria quebrar muito. E aí, claro, eu tenho que sempre usar as analogias para vocês entenderem o que eu estou querendo falar com vocês. Que é assim, olha, se por acaso você namora com alguém e você gosta muito daquela pessoa, você tem uma afinidade muito grande e você quer ficar muito com ela, isso quer dizer que você, se tem muita afinidade, você está querendo ficar agarrado com aquela pessoa direto. Agora, se você não tem lá tanta afinidade, a tendência é que vocês fiquem o mais separados possíveis, tá? Uma analogia para vocês entenderem quando eu digo que o Na+ não tem tanta afinidade com o OH-. Agora, se eu tenho um ácido fraco, isso quer dizer que, claro, eu posso pensar que vai ter a quebra, né, a ionização. Sim, eu vou ter a formação do H+, do ClO-. Só que como é um ácido fraco, isso quer dizer que o H+ tem bastante afinidade com o ânion hipoclorito e vice-versa. O hipoclorito vai ter bastante afinidade com H+. Conclusão, quando você pega esse tipo de sal, que é o hipoclorito de sódio, e qualquer outro sal dentro dessa condição, o que vai acontecer? Olha, hipoclorito de sódio, você tem quem? Você vai ter o Na+, mais o ClO-, e aí você vai ter quem? A água que você vai estar jogando. Então lembre-se que a gente está trabalhando com hidrólise salina, ou seja, pegar um sal e coloca na água. Então eu vou ter o quê? A água aqui dentro desse meio. Só que eu queria que vocês se lembrassem que lá na aula de pH eu falei que a molécula de água, o que ela vai sofrer? Uma autoionização. Então é algo em torno de 1 a cada 555 milhões de moléculas de água, você tem uma se autoionizando. Então eu tenho que considerar que da própria água eu posso ter a formação de H+, que modernamente a gente sabe que é o cátion hidrônio, né, o H3O+, e a gente vai ter a formação do OH-. E aqui que entra a sacada. Da água tem o H+, e tem o OH-. E aí você sabe que o ânion hipoclorito, proveniente de um ácido fraco, tem bastante afinidade com H+. Se ele tem bastante afinidade com H+, o que eu vou ter? O ânion hipoclorito,
tacando a molécula de água no intuito de captar o H+. Sacou? O ânion hipoclorito, como é de um ácido fraco, quer dizer que quebra pouco, eu posso interpretar que o hipoclorito gosta muito do H+. Então ele sempre quer ficar agarrado com H+. Ele não quer soltar aquele H+. Então o ânion hipoclorito ataca o hidrogênio da água e aí você vai ter o quê? O Na+, cagou e andou para o OH-, lembre-se da explicação, já que é uma base forte, vai estar bastante associada. E aí você vai ter o quê? A formação do HClO, que é o ácido hipocloroso, e eu vou ter o quê? A formação de OH-. E aí você, claro, todo mundo aqui no meio aquoso, tá? Ó, aquoso, aquoso, líquido, aquoso, aquoso e aquoso. E aí você para ver o que você tem aqui. Você tem um processo onde o Na+ está do lado esquerdo e está do lado direito, ou seja, o Na+, o cátion de sódio, não reagiu. Então eu posso cancelar esse Na+. E aí, o que ficou na reação? O ânion hipoclorito, que reagiu com a água, no sentido de captar o hidrogênio, formando o ácido hipocloroso e a hidroxila alcalina. Isso daqui que vai aumentar o pH. E aí, galera, eu não posso deixar de virar para você e falar, olha, se a gente for pensar em, por exemplo, questões do Enem, a questão do Enem é para eu dizer qual é o sal que vai resolver meu problema. Mano, bastava eu saber que o sal veio de um ácido fraco com uma base forte, tipo, sabe que o sal é de um ácido fraco com uma base forte, quem vai prevalecer é sempre o mais forte. Então, nesse caso, esse sal aqui, por exemplo, o carbonato de cálcio, que ele é um cara bastante utilizado no sentido de resolver problemas como a chuva ácida, olha só, esse sal, ele vai ter propriedades alcalinas. Acabamos de mostrar para você, olha, o carbonato de cálcio, ele é um cara bastante utilizado para resolver problemas da chuva ácida. Inclusive, chuva ácida foi um assunto que eu tratei na aula 23 de Química 1, caso você não tenha visto. Tá passando o card aqui em cima agora, dessa aula. Então você conclui o seguinte, que a equação que representa esse processo, eu não vou escrever o cátion de sódio pelo simples fato que o cátion de sódio, ele não vai estar reagindo. Quem reagiu foi o ânion hipoclorito. Por quê? Por ser proveniente de um ácido fraco, ele tem bastante afinidade com H+. Porque se ele fosse forte, que é o caso da base, ela não quer, mano, quer estar ali dissociado. Então ele vai captar o hidrogênio da água no sentido de reciclar o ácido hipocloroso e você vai ter a liberação de OH-. Olha que parada legal. Por isso que esse sal aumenta o pH. Por quê? Porque você está tornando mais básico. E aí você que está em casa está pensando assim, ué Marcelo, mas não faz sentido isso, porque eu estou formando um ácido. Presta atenção, eu estou formando um ácido fraco. O que vai mexer com o pH, recordando lá da aula de pH, o que vai mexer lá com a questão do pH é a questão do H+, né, que modernamente é o H3O+, ou o OH-. Enquanto isso daqui tiver tudo juntinho, ó, para aqui não está interessando não na questão de pH e pOH, beleza? Então, esse processo, como eu já estou sem espaço aqui no quadro, eu vou, inclusive vou até sair daqui para quem por acaso quiser tirar um print. Agora está aparecendo uma imagem contendo a equação que representa a hidrólise do hipoclorito de sódio, como a gente escreve. E observem que não tem o Na+ na equação. Show de bola? Concluindo, toda vez que a gente tem um sal de ácido fraco com uma base forte, prevalece o caráter da base, então eu posso dizer que é um sal alcalino. Show de bola? Então o que a gente vai fazer? A gente agora vai apagar o quadro e a gente vai colocar um outro caso.
A imagem que vocês estão vendo na tela corresponde à minha participação no programa É de Casa da Rede Globo, onde pude explicar a versatilidade do bicarbonato de sódio, que é um sal que se encaixa no caso que vocês viram anteriormente, ou seja, o caso onde o sal é proveniente da reação entre uma base forte com um ácido fraco. Então, eu não vou me estender aqui, mas eu queria que você soubesse que o bicarbonato de sódio é um sal muito famoso e que os vestibulares cobram bastante. Então, quando essa aula terminar, vai na descrição do vídeo e veja essa minha participação, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer uma conexão muito maneira entre os conteúdos que a gente está vendo aqui no extensivo. Bom, galera, nesse segundo caso a gente está trabalhando com a situação onde o sal é proveniente de um ácido forte com uma base fraca. Naturalmente, se você entendeu ali o tópico anterior, que foi o nosso primeiro caso abordado, você deve ter se ligado que nesse caso aqui, o sal ele vai ter uma característica de redução do pH, ou seja, tornando mais ácido o meio, por causa de que a origem do sal é de um ácido forte, que é o que vai prevalecer, com uma base fraca. Então, para o exemplo da nossa abordagem aqui, eu coloquei o cloreto de amônio, que é o NH4Cl. O NH4Cl, que é o cloreto de amônio, é proveniente da reação entre o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, com o ácido clorídrico, que é um ácido forte. A reação entre os dois, pensando, claro, numa neutralização total, que é a única possibilidade aqui, diga-se de passagem, a gente vai ter a formação do NH4Cl mais a água. Bom, então a origem do cloreto de amônio é do hidróxido de amônio e do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um ácido forte e o hidróxido de amônio uma base fraca. De acordo com o que a gente está discutindo, a gente sabe que o ácido clorídrico, pelo fato de ser um ácido forte, você vai ter bastante H+, e você vai ter também, consequentemente, bastante do Cl-, que é o ânion cloreto. E com base nessa conversa de afinidade e tal, já que o ácido clorídrico é um ácido forte, a afinidade do cloreto pelo H+ é uma afinidade baixa, pelo fato de ser um ácido forte. Enquanto, quando a gente pensa no hidróxido de amônio, a gente vai ter o quê? Pouco do NH4+, e pouco do OH-. Pelo fato de ser o quê? Uma base fraca, eu vou ter o quê? Pouca dissociação, pouca quebra da base. Em outras palavras, a afinidade do amônio pelo ânion hidróxido é alta, por isso que quebra pouco. Dentro dessa linha de raciocínio, o que a gente vai pensar em termos de reação? Quando eu penso em pegar o cloreto de amônio e colocar em água, o que vai acontecer? Vocês já sabem que pelo fato de ser um sal de ácido forte com uma base fraca, vai prevalecer o caráter ácido. Então nós vamos pensar o seguinte, olha, o NH4+ mais Cl-, que são os dois íons do sal, mais a água, como eu disse para vocês. Olha o que acontece. O amônio aqui é o cara que tem bastante afinidade pelo OH-, por isso que é uma base fraca. Então, você vai ter que o NH4+ vai roubar, entre aspas, o OH-, e aí o que você vai ter? O NH4+ mais o Cl-, ó, aquoso, líquido, e aí o que eu vou produzir? O NH4, ó, com a hidroxila, que roubou da água, né? E aí o que eu vou ter? Eu vou ter o H+, que é o que ficou, né? Então eu tenho... O que é a água? A água é H+, mais OH-. Então eu vou ter o quê? A formação do hidróxido de amônio, né? O hidróxido de amônio, e vou ter a formação do H+, que vai restar ali. E eu vou ter quem? O Cl-. O Cl- aparece do lado esquerdo, aparece do lado direito, então o Cl- não reagiu. É o que a gente pode chamar também de
íon espectador. E aí, o que eu vou ter como resultado do processo de hidrólise do NH4Cl em termos de equação? O que vocês estão vendo agora na tela, tá? Então, percebam que o Cl-, que é o ânion cloreto, ele não aparece na equação, porque na real, quem sofre hidrólise, né, quem reage aqui no processo é o amônio. Show de bola, galera? Então, eu coloquei a equação aí na tela para vocês e esse foi o nosso segundo caso. E agora o que nós vamos fazer? A gente vai trabalhar com um terceiro caso. E agora a gente vai trabalhar com a situação onde o sal é proveniente de um ácido forte com uma base forte. Acompanha aí. Quando nós temos uma situação como essa, apresentada aqui no terceiro caso, eu coloco o cloreto de sódio, que é um excelente exemplo. O cloreto de sódio, o NaCl, ele é proveniente da reação entre o hidróxido de sódio, que é uma base considerada forte, reagindo com o ácido clorídrico, que também é um ácido forte. Essa reação dá origem ao cloreto de sódio e água. Galera, o que vai acontecer? Como os dois são fortes, eu posso virar para vocês e falar, olha, o Na+ tem pouca afinidade com o OH-, por isso que está bastante dissociado, ou seja, é uma base forte, e o H+ está bastante ionizado, tem pouca afinidade pelo Cl-, vice-versa. O Cl- vai ter pouca afinidade pelo H+. Agora, o que a gente precisa considerar? Que quando a gente pega o cloreto de sódio e coloca em água, o que a gente tem que considerar? Que eu teria o Na+, mais o Cl- e a água. E aí a gente entra num ponto que é, cara, o Na+, ele vai ter pouca afinidade com o OH-, né? E o Cl- vai ter pouca afinidade com H+. Então, na prática, esse processo aqui, a gente não vai ter uma hidrólise, simplesmente o sal vai se dissolver na água, você vai ter a dissociação, você vai ter lá os íons solvatados. Inclusive, alguns livros até colocam esse processo aqui. Inclusive, eu vou até colocar aqui para vocês verem o seguinte, olha, a gente precisa levar em consideração que existe a questão da autoionização da água. Então, você teria o seguinte, você teria o H+ e o OH-, que você viu comigo lá na aula de produto iônico da água, então você tem lá uma pequena quantidade de H+ e OH-, o que na prática esse equilíbrio estaria muito deslocado para a esquerda, né? E a gente tem novamente o Na+ e o Cl-, que a gente pode pegar e cortar, né? Já que eles têm pouca afinidade ali com os seus respectivos íons para formar a base e o ácido. Então eu estou cancelando aqui. Então na prática o que você vai ter aqui, basicamente você não vai ter hidrólise, simplesmente o sal vai estar dissolvido ali. Então aqui você não tem variação do pH. Beleza, pessoal? Então quando você tem uma situação que é um sal de ácido forte com uma base forte, você não vai ter variação do pH. Pensando em falar assim uma linguagem um pouquinho mais técnica, né? Nesses casos aqui, em que você tem um sal de um ácido forte com uma base forte, você ainda pode ter uma leve, praticamente imperceptível variação do pH. Por quê? Porque, de acordo com o sal que você está trabalhando, você sabe que tem um ácido e uma base de origem. Então, o ácido, ele teria uma constante de acidez e a base teria uma constante de basicidade. No caso, o valor do Ka para o ácido clorídrico é igual a 10 elevado a 7 mol por litro. E o Kb, né, caso relacionado com o hidróxido de sódio, seria equivalente a 4 mol por litro. E aí eu pergunto para você, qual dos dois é maior, o Ka ou o Kb? Seria 10 elevado a 7. Então, na prática mesmo, você tem que esse cloreto de sódio, ele ia aumentar de uma forma muito imperceptível a acidez do meio ali, tá? Justamente porque o Ka é maior. Bom, então isso daqui é um off-topic, nada para vocês ficarem desesperados. Na prática mesmo, esse cara aqui não vai ter variação de pH. Show de bola, galera? Então agora que a gente terminou esse terceiro caso, inclusive eu vou até sair aqui da frente da tela para quem por acaso quiser tirar um print. Agora nós vamos trabalhar com o quarto caso,
que é quando você tem um sal proveniente de um ácido fraco com uma base fraca. Eu vou apagar o quadro enquanto isso você acompanha aí. Então a gente tem aqui como exemplo o hipoclorito de amônio, que é essa fórmula aqui. Esse sal, ele é proveniente da reação entre o hidróxido de amônio, que a gente sabe que é uma base fraca, e a gente tem quem? O ácido hipocloroso, HClO, que também é um ácido fraco. Essa reação química acaba por gerar o hipoclorito de amônio, e além disso eu vou formar o quê? H2O. Pois bem, agora que a gente acabou de ver como que foi a reação de neutralização que deu origem a esse sal, e a gente, por saber que se trata de um sal que é de origem de uma base fraca e de um ácido fraco, a gente sabe, com base no que a gente está explicando para vocês, que o NH4 vai ter o quê? Uma afinidade muito grande pelo OH-, por isso uma base fraca. E o ânion hipoclorito, ele vai ter o quê? Uma grande afinidade pelo H+, por isso que é um ácido fraco. Então, quando a gente tem a reação entre o NH4ClO com a água, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter, consequentemente, o NH4 pegando o OH da água e o ClO, o hipoclorito, pegando o H. Então você vai ter justamente o NH4OH mais o HClO. O que na prática a gente sabe que isso aqui vai constituir um equilíbrio. Então eu vou ter esse equilíbrio químico aqui. E aí, crianças, eu preciso virar para vocês nesse momento e falar, e a questão do pH vai mudar ou não, já que os dois são fracos? Então, o que eu estava explicando para vocês anteriormente, com relação ao Ka, com relação ao Kb, o que é importante que vocês saibam? A gente precisa, para poder saber se vai ter variação de pH ou não, a mesma discussão lá do tópico anterior, quando o ácido era forte e a base era forte, tá? Então, o que você teria? Uma necessidade de saber qual seria a constante de acidez do ácido que deu origem. Então, você precisa saber, ó, qual é o valor da constante de acidez do ácido de origem e o valor da constante de basicidade da base de origem. Se você tiver o Ka igual ao valor do Kb, aquele sal não vai fazer com que tenha uma alteração do pH, quando a constante de acidez do ácido de origem é igual à constante de basicidade da base de origem ali daquele sal. Agora, se você tiver uma situação onde, por exemplo, Ka é maior do que Kb, você vai ter que aquele sal, consequentemente, vai reduzir um pouquinho o pH. Só que é importante falar, assim como eu falei anteriormente, essa variação ela é praticamente imperceptível. Se você tiver que o Kb é maior do que o Ka, aquele sal vai aumentar o pH de uma maneira muito pequenininha, quase imperceptível, mas vai mudar. Então você precisaria desses valores. E aí a gente chega num ponto que é, talvez você que está em casa vendo esse vídeo está pensando assim, tá Marcelo, se eu estiver fazendo uma prova e a questão der um sal de ácido forte com base forte e um sal de ácido fraco com base fraca, cara, o que eu vou fazer para poder descobrir, né? Já que eu precisaria do Ka, a questão não deu. Aí eu preciso falar para você, cara, se a questão não deu, mano, não fica encucado com isso, mano. Tenta ver lá as outras alternativas, porque na prática, a gente quase não vê essas coisas caindo nos vestibulares mais famosos, mais tradicionais. É óbvio que a gente está pensando a nível Brasil, essa aula ela vai para vários cantos do país e tipo assim, talvez você que está vendo, você vai fazer um vestibular na sua cidade que cobre esse conhecimento específico e tal. E aí você fala, pô, Marcelo não falou. Então, justamente que é difícil a gente falar para todas as provas do Brasil inteiro. Então, por isso que é muito importante você fazer as provas anteriores para poder ver se a sua faculdade, né, que você quer prestar, ou concurso, seja lá o que for, cobra esse tipo de conhecimento. Tem que fazer as provas anteriores, não tem como fugir disso, tá?
Bom, galera, nesse momento nós vamos aprender como que a gente escreve a expressão de KH, que significa constante de hidrólise. Se você tem acompanhado as aulas anteriores, você vai achar a parada mais fácil do mundo. Então vamos para o primeiro caso que a gente viu no quadro. Não sei se você lembra como a gente escreve KC, mas o jeito é o mesmo. Então a gente vai colocar que a constante de hidrólise é igual aos produtos, que é o ácido hipocloroso, HClO, elevado a 1, multiplicando a concentração de OH-, também elevado a 1, dividido pelo ânion hipoclorito, que é o ClO-, elevado a 1, e a água não vai entrar. Galera, isso que eu acabei de fazer com vocês é a mesma coisa que a gente está trabalhando lá desde a aula de KC, aquelas aulas mais antigas de equilíbrio químico. Só que ao invés de eu colocar uma constante de concentração, nesse caso, como a gente está trabalhando com uma hidrólise salina, a gente vai colocar KH. Simples assim. Agora que vocês já viram como o caso 1 a gente escreve a expressão, se por acaso você quiser exercitar isso, dá um pause no vídeo e tenta resolver o caso 2 e o caso 4. Então eu vou começar a resolver o caso de número 2 e o caso de número 4. Caso de número 2 eu vou ter KH é igual à concentração do hidróxido de amônio multiplicando a concentração do H+, tudo elevado a 1, e dividido por concentração do amônio elevado a 1 também. A água não entra, tem concentração constante. No nosso caso 4, a gente vai ter que o KH é igual à concentração do hidróxido de amônio elevado a 1, multiplicando a concentração do ácido hipocloroso, também elevado a 1, e dividido pela concentração do hipoclorito de amônio. Mais uma vez, a água não entra porque vai ter concentração constante. Bom, galera, agora que vocês já aprenderam como a gente faz para chegar na expressão que representa a constante de equilíbrio da hidrólise salina, que é o KH, agora a gente vai explicar para vocês como que a gente chega no valor do KH. Então, o que a gente vai fazer? Uma vez escrita a expressão do KH, a gente vai substituir com os valores da concentração em mol por litro. Se a gente tiver esses valores, a gente joga aqui e efetua o cálculo. Igual vocês viram em aulas anteriores. O jeito de calcular é o mesmo. A única coisa que muda é que aqui não é KC, é KH, mas o jeito de calcular é o mesmo, tá? E no terceiro tópico, a gente tem o seguinte, olha, como que eu faço para chegar no valor do KH usando o KW, o KA e o KB? Como a gente faz? Então existem fórmulas, que inclusive eu até circulei aqui para vocês, que é o seguinte, olha, se eu tiver um sal de base forte com ácido fraco, a fórmula é KH é igual ao valor do KW dividido pelo valor do Ka. Observem que a parte fraca sempre aparece no denominador. Olha, segundo caso, se for um sal de base fraca com um ácido forte, a parte fraca é a base, coloca no denominador o Kb, porque no caso aqui a parte fraca é a base. Olha o terceiro caso, se for um sal de base fraca com um ácido fraco, o que eu vou colocar? No denominador, a parte fraca. Como aqui é a base e o ácido, você vai colocar as duas informações aqui no denominador, que no caso é o Ka vezes o Kb, tá bom? Então existem essas formulazinhas aqui. Sabendo que vocês já foram apresentados a essas formulazinhas, eu vou mostrar para vocês somente para o primeiro caso de onde essa fórmula vem, como que a galera chegou nessa fórmula que você usa o Kw e o Ka para calcular o KH sem ter as concentrações de cada participante no equilíbrio. Então acompanha comigo. Bom, essa daqui é a nossa equação, né, para trabalhar um sal de base forte com ácido fraco, né? Tá aqui a equação que representa o equilíbrio. Essa daqui é o KH, como vocês já viram. E aí o que a gente precisa considerar, galera? Onde que o Kw vai entrar aqui na história? Não sei se vocês se lembram que o Kw, né, é o produto iônico da água. Se a gente tem água no equilíbrio, então a gente pode pensar que existe o equilíbrio água se convertendo em H+ e OH-. Então, como vocês já viram na aula anterior, né, ali que eu trabalhei com vocês o pH, vocês viram comigo que essa daqui é a expressão que representa o produto iônico da água, né, H+ vezes OH-. E aí o que acontece, galera? Aqui na expressão do KH, tá vendo que você tem o fator OH-? Esse fator aqui,
ele aparece aqui no KW também. Então eu posso isolar o OH- ficando assim, olha, OH- é igual ao quê? Ao KW dividido por H+. Então eu joguei a concentração de H+ lá para baixo. Agora que eu sei que o OH é expresso por essa continha aqui, eu posso pegar isso daqui, já que é o valor de OH-, e substituir aqui na equação. Então o que eu teria? Eu teria justamente o seguinte, olha, se liga só, KH é igual a concentração de HClO, o ácido hipocloroso, multiplica o KW e o H+ aqui embaixo, tá? O H+ aqui embaixo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou repetir o ClO-, que é o hipoclorito, tá? Lembrando que isso aqui vai estar multiplicando. Só que aí eu observo o seguinte, que esse HClO, que é o ácido hipocloroso, que está aqui no numerador, eu posso jogar aqui para baixo dividindo, tá? Então eu teria assim, olha, KH é igual ao KW dividido por hipoclorito vezes a concentração de H+, dividido por HClO, o ácido hipocloroso. Só que se você observar, isso que está aqui embaixo nada mais é do que a expressão da constante de acidez do ácido hipocloroso. Então, como é que seria a equação que representa o equilíbrio químico ali do ácido hipocloroso? Você chegaria a uma equação que seria, no caso, essa daqui, ó. Ó, preste atenção. HClO aquoso em equilíbrio com o H+, o ClO-, aquoso e aqui aquoso, tá? Essa barrinha aqui é que eu coloquei errado aqui, tá? E aí o que eu iria fazer? Se eu tivesse que escrever a expressão do Ka, o que eu teria? Ó, a concentração do H+, multiplica a concentração do ClO- e divide por HClO, tá? Não reparem na caligrafia aqui não. Isso daqui é justamente a constante de acidez do ácido hipocloroso. Por isso que lá na formulazinha eu tenho o quê? Ó, KW dividido por Ka. E a mesma linha de raciocínio que eu fiz para o segundo caso e para o quarto caso, né? Que você coloca tanto o Ka quanto o Kb, tá? Eu demonstrei aqui só para o primeiro caso, mas a linha de raciocínio é a mesma para os outros, tá? É óbvio que basta você saber como é que é a formulazinha aqui, mas eu estou mostrando para você de onde a formulazinha sai, tá? Eu demonstrei do primeiro caso e para a gente poder não perder muito tempo. Aí, se você tiver interesse, tenta fazer para o segundo e para o quarto caso. Beleza, galera? Então, essa daí é a explicação de onde sai a fórmula. Como vocês puderam ver, falar de constante de hidrólise não tem tanta diferença com relação ao que a gente viu anteriormente, como, por exemplo, na aula de Kc, na aula de Ka, na aula de Kb, de Ki. A ideia é a mesma. É claro, tem aqueles paranauezinhos lá da fórmula que eu acabei de mostrar para você, mas a linha de raciocínio é a mesma. Porém, nós temos o tópico do grau de hidrólise. E o que seria o grau de hidrólise? Tem lá tanta diferença com relação ao grau de equilíbrio que a gente estudou anteriormente? Então observem o seguinte, olha, o que vem ser o alfa-H? Isso aqui é um H, tá, gente? Não é uma letra N. Então, esse alfa significa o grau de hidrólise. A gente faz o cálculo pegando a quantidade de mols que foram hidrolizados e divide pela quantidade inicial de mols. Obviamente, quando você faz esse tipo de cálculo, o valor do alfa vai assumir valores entre 0 e 1, onde você pode pegar esse valor e expressar em porcentagem, ou seja, a porcentagem do grau de hidrólise, você vai pegar o valor de alfa e vai multiplicar de 100. Por exemplo, você fez esse cálculo e chegou a 0,1, aquele 0,1 representa 10%, tá? Ah, eu fiz o cálculo e chegou a 0,6. 0,6 vai dar 60%. Ou seja, a linha de raciocínio segue o que eu falei para vocês em aulas anteriores relacionado ao grau de equilíbrio. Beleza, galera? Bom, então saindo aqui da frente da tela, para quem por acaso quiser tirar um print, e agora nós vamos para as considerações finais. Na nossa primeira consideração, nós temos que quem sofre hidrólise não é o sal,
mas apenas o íon relacionado com um ácido ou base fracos. Com base no que nós vimos anteriormente, né, o caso 1, caso 2 e caso 4, o que nós temos? Que no caso 1 e 2, nós não tivemos a hidrólise do sal, mas sim dois íons. Então observem que na equação não aparece a fórmula do sal, somente dos íons que foram hidrolizados. Agora, no caso 4, a gente tem sim a hidrólise do sal. Por quê? Porque eu não tive a hidrólise somente do íon, mas sim do sal por completo. Isso no caso 4, tá? Muitos autores sugerem que para o caso 1 e 2 a gente não trate do termo hidrólise salina, mas sim de hidrólise dos íons para o caso 1 e 2. No caso 4, o termo hidrólise salina estaria mais apropriado, beleza, galera? Na nossa segunda consideração, a gente tem o seguinte: se o cátion é hidrolisado, a gente vai ter a liberação do H+. O que é o cátion? O cátion é o íon de carga positiva. Agora, se a gente tem o ânion, que é o íon de carga negativa, a gente vai ter na hidrólise a liberação de OH-, ou seja, positivo libera positivo e negativo libera negativo. Observem aqui no caso 1, olha, o íon negativo foi hidrolisado, que no caso aqui foi o hipoclorito, eu liberei OH-, ou seja, o negativo liberou o negativo, no caso o OH-. No caso 2, o amônio, que é um íon de carga positiva, libera o H+. Então isso pode ser um spoiler aí legal para vocês, que é assim, olha, percebi que é o íon negativo que vai ser hidrolisado, então eu vou liberar OH-. Se eu percebi que é o íon positivo que vai ser hidrolisado, eu vou liberar H+, ou seja, negativo libera negativo e positivo libera o positivo, tá? E por último, nós temos que os sais podem mudar o pH de uma solução. Inclusive, eu até coloquei, né, os sais podem mudar o pH de umas soluções. Eu tô gravando isso aqui de noite, então tô meio cansado. Então não reparem aqui no erro aqui, tá? Então o sal, ele pode mudar o pH de uma solução. Não deixem de assistir o vídeo que eu recomendei falando do bicarbonato de sódio, que eu tenho certeza que vocês vão conectar aí os conhecimentos, tá? Bom, galera, então é isso. Espero que essa aula possa ter ajudado. Não deixem de fazer os exercícios. Um mega abraço e até a próxima aula.